A minha missão, meu propósito de vida agora, mais do que nunca, é poder ajudar psicólogos e psicólogas a se deslocar, a sair da insegurança técnica ou clínica, como queiram, através da psicologia psicossocial. Eu tenho a grande aposta, com base na experiência minha e de outras pessoas que acompanho, que isso é o que viabiliza a ocupação de um lugar de referência, não só junto aos sujeitos do sofrimento ou aos sujeitos do inconsciente, mas também em relação aos colegas, trabalhadores, instituições. Nas instituições, eu digo, de saúde, e incluo aqui também de assistência social, de educação, que foram os outros locos de atuação por onde pude, vamos dizer assim, atravessar com a minha experiência e essas convicções que iniciei falando aqui. Bem, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Sejam bem-vindas, bem-vindos a isso que nós estamos nomeando como uma imersão intitulada Desvendando a Escuta através da Psicologia Psicossocial. Trata-se de desvendar a escuta e, ao mesmo tempo, traduzi-la para um tipo de concepção de sujeito, de sofrimento, que tem a ver com uma aposta naquilo que nos é mais oportuno e caro na nossa vida, que é o protagonismo. O protagonismo humano está cada vez mais, vamos dizer assim, é, faltante ou mesmo escamoteado, jogado em segundo plano, e com a atenção psicossocial de base psicanalítica, não há como não vivenciarmos o protagonismo. Esse é o ponto de partida. Se nós estamos falando de uma transformação de vidas. Para quem não me conhece, eu me chamo Maico Costa, doutorado em psicologia, psicólogo, psicanalista, com um pouco mais de 15 anos de experiência, professor universitário, e no momento estou como coordenador da pós-graduação de psicanálise e saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje eu quero mostrar esse caminho de uma prática, um caminho prático para vocês que trabalham com saúde mental e têm, possuem essa aspiração de se deslocar, de sair do que poderíamos entender como uma insegurança técnica ou, numa leitura psicanalítica, da impotência, deslocar-se da impotência. Pois bem, o que eu quero dizer com sair da insegurança técnica? Tem a ver com você parar de travar diante de casos difíceis. Tem a ver com você saber o que dizer ou como se posicionar, melhor dizendo, em reuniões de discussão de casos, casos clínicos, ou de produção e ou reelaboração de processos de trabalho, podendo ser ouvido, escutado pela equipe, sem se sentir, evidentemente, que a sua fala ficou em segundo plano ou não foi valorizada. E, através disso, através da psicologia psicossocial, o nosso entendimento, verificado pela experiência, é que este reconhecimento que você merece, porque não há quem exista nesse mundo que não mereça um reconhecimento, o reconhecimento de si próprio é o ponto de partida, é um outro ponto de partida. Sem isso, fica difícil ajudar os sujeitos que atendemos a se reconhecerem em valores. Valores, eu digo, valores afetivos, socioculturais, valores econômicos. Nós queremos ter o nosso valor reconhecido nessas múltiplas dimensões e aspectos. Então, talvez aqui, você já tenha vivenciado uma situação em que você sabia que tinha algo importante para dizer, mas na reunião de equipe, essa fala tua parece que não teve peso. Junto a isso, talvez você tenha atendido uma família em sofrimento, saiu desse atendimento com a seguinte pergunta: não estamos falando ainda de uma questão, que questão é aquilo que nos revira de tal jeito que somos forçosamente obrigados e obrigadas a tomar as rédeas da nossa vida e buscar uma mudança. Essa pergunta pode ter uma forma de questão, então. Será que eu conduzi esse caso de um jeito certo? Bom, talvez você vai estudar, vai fazer uma pós, vai ler a teoria, independente disso tudo, também vai participar de uma supervisão, mas ainda vai ficar aquela sensação de que na hora da prática falta um caminho explícito para sustentar não só uma leitura clínica, mas uma posição
diante daqueles colegas com os quais você convive. Mas isso serve também para os sujeitos que atendemos, seja nos consultórios, seja individualmente nos estabelecimentos institucionais, individualmente ou em grupo, nas oficinas, em todos esses lugares, cumpre e é pertinente uma postura, um posicionamento de uma escuta que tem ali o seu rigor técnico, teórico, que estão alinhavados numa ética. Do meu ponto de vista, a ética é a convicção de que não se pode ficar em cima do muro. É importante a escolha de uma abordagem de trabalho. Isso não é ruim. Essa escolha é o que pode nos trazer as coordenadas para a ação do cotidiano nosso. Vejam, para quem que é essa imersão aqui? É para você que quer parar de se sentir invisível dentro da equipe? Para você que quer conseguir ler, produzir uma análise, não só em relação aos pacientes, às famílias, ao corpo, ao luto, às urgências sociais e subjetivas, mas também para você que quer produzir uma análise das instituições, uma análise do contexto institucional. E principalmente, para você que busca, que tem em algum lugar em você um desejo de ser reconhecido como um profissional estratégico, como eu disse, dentro da saúde e em outros espaços onde a sua praxis se faz valer. Ser reconhecido como alguém estratégico não unicamente, vamos dizer assim, como alguém que é chamado para acalmar, conversar ou dar um suporte emocional. Você que atua num CRAS, que atua em um hospital, em um UBS, em um CAPS, em um ambulatório, tô falando de lugares por onde pude passar também, por onde vivenciei a minha praxis profissional. Você já deve ter ouvido chamados desse tipo. Ah, eu tenho aqui um paciente, uma pessoa, ela está muito nervosa, ela está agressiva. Talvez você podia ir lá falar com ela, psicóloga ou psicóloga, para acalmá-la. Ela está chorando muito. Talvez você poderia ir lá falar com ela. Você já deve ter vivenciado isso em algum momento da sua história. Se não vivenciou e você está começando agora, em algum momento você vai experimentar isso. Agora, se você sente que já está completamente segura, que seus pacientes, entre aspas, não é? Porque nós lemos aqui pela atenção psicossocial pacientes como sujeitos do sofrimento, que em verdade aquele que é chamado de paciente, ele não é a parte pacienciosa, é sempre a espera de uma resposta que vem de fora. Se nós o colocamos no lugar de sujeito, ou criamos condições para que ele ocupe o lugar de sujeito, ele deixa de ser paciente. Mas, pois bem, paciente ainda é um termo comum nosso aqui para a gente ir se dialogando. Então, se os sujeitos que você atende, os pacientes que você atende já estão evoluindo, como quem diz, na sua clínica ou no estabelecimento institucional onde você atua, bom, talvez essa imersão não seja para você. Se você também sente que a equipe reconhece a sua fala, não é, no lugar que você gostaria que fosse reconhecido. Agora, se existe uma parte também sua que sente que poderia ocupar um lugar de maior consistência significante na tua atuação, de maior reconhecimento, fica comigo aqui e vamos conversar um pouco mais a respeito desta postura que é a que nós vamos nomeando de postura da psicologia psicossocial. Muito bem. Alguns dados que possuem uma relevância para nós e é devido que apresentemos. Pois não há praxis da psicologia psicossocial, como eu disse, de um outro jeito, que não precise ter uma leitura do contexto social em que nós nos encontramos. E percebam, a leitura do contexto social brasileiro, latino-americano, em particular brasileiro. Começando do macro para depois desembocarmos no singular, na particularidade do Brasil. Segundo a OMS, vocês estão vendo aí, 1 em cada 8 pessoas vive algum tipo de sofrimento psíquico, em determinado momento. Isso aí dá em torno de 1,1 bilhão de pessoas. Não é? De 970 milhões a 1,1 bilhão de pessoas. O Brasil ocupa o lugar no ranking mundial, o primeiro lugar no ranking mundial, no que diz respeito à ansiedade. É o 5º lugar no planeta em que pese a depressão. Na América Latina somos líderes. É ainda um dos países que mais consome psicofármacos no mundo. E em termos de saúde mental, frequentemente, o nosso país ocupa o 3º e 4º lugar dentre os piores índices.
Tudo isso é objeto de trabalho para nós, na nossa prática. Igualmente, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. É o quinto no mundo que mais mata mulheres também. E primeiro na América Latina. É o terceiro país no planeta que mais encarcera, que mais tem pessoas em presídios. Dentre as quais, aí, por experiência própria, como gestor no Conselho Regional de Psicologia que fui, e parte da Comissão de Direitos Humanos, experimentei esses dados. A maior parte dessa população que está encarcerada é a população pobre brasileira. 6 em cada 10 brasileiros afirmam que o Brasil é um país racista. E de 216 países analisados, o Brasil é o quinto país mais desigual no globo em distribuição de renda. Então, o que isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje? Primeiro, nós notamos que com estes números, nós notamos um cenário alarmante no nosso país, tanto em termos de vida em sociedade, como no que se refere à realidade mental, psíquica das pessoas. Porém, é certo, que os nossos hábitos de vida e as soluções que nós temos encontrado até aqui para enfrentar os nossos problemas não têm funcionado. As estratégias que nós temos elencado para lidar com os nossos sintomas e equacionar as problemáticas da vida material nossa não têm operado. Portanto, eu acredito com veemência que é preciso uma abordagem clínica de escuta que esteja à altura da complexidade dos conflitos e fenômenos humanos que existem em nossa época. E eu posso vos dizer, essa abordagem que está à altura das complexidades dos conflitos que existem no âmbito da nossa prática enquanto psicólogos e psicólogas, ou trabalhadores da saúde, ou trabalhadores interessados em saúde mental, conhecer uma abordagem dessa, felizmente ou infelizmente, é o mínimo que nós podemos fazer diante dessas urgências que precisamos atender no dia a dia nosso, que borbulham os lugares em que estamos e nos encontramos. Nós visualizamos tudo isso na prática, minhas caras e meus caros. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós sentimos isso na pele. Essas estatísticas, elas não estão só no hospital. Isso ocorre também na UBS, no CAPS, no CRAS, no consultório particular, em qualquer lugar onde o sofrimento humano apareça, ele, como vocês também sabem, em algum lugar de vocês, nunca vem sozinho. Esse sofrimento, ele se encontra na família, no grupo social familiar das pessoas, se encontra nas histórias dos sujeitos. Esses sofrimentos, eles estão e têm a ver com o contexto e pulsam muito na instituição. O problema é que, e eu venho notando isso ao longo desse percurso de trabalho, que uma parte razoável dos nossos colegas psicólogos e ou psicólogas são formados e formatados em suas graduações para uma leitura única, de uma parte só disso. E eu venho constatando, verificando isso, acompanhando os colegas em suas formações. Ou nós temos colegas psicólogos que se ancoram restritamente na teoria psíquica, ou nós temos colegas psicólogos que se baseiam com unhas e dentes unicamente numa teoria de formações sociais. Mas é bem certo que todo caso clínico, na hipótese de trabalho nossa aqui, por onde nós veiculamos o nosso exercício de praxis profissional, tem essas 4 camadas acontecendo ao mesmo tempo. O paciente, a família, a equipe e a instituição. E quando nós produzimos as intervenções em apenas uma dessas camadas, as outras 3 continuam puxando na direção contrária. E aqui eu vou fazer uma metáfora, que é uma metáfora que é combinada com uma história particular. É como uma casa cheia de goteiras. Vejam onde eu vou chegar. Me acompanhe. Se você consertar uma telha só, a casa vai continuar molhando. As outras gotas ainda vão estar lá, não é? Estarão pingando. Eu me lembro da minha infância. Eu morava numa casa bastante paupérrima com a minha avó. Condições bastante precárias. A casa era um amontoado de coisas que a minha família ganhou de um grande fazendeiro para montar na cidade, saindo da roça. Então eram restos de outras casas que esse benevolente fazendeiro deu esses restos para minha família e essa casa foi feita. Eu passei a minha infância, a minha vida toda lá, morando lá. Quando chovia, nós não tínhamos balde o suficiente para colocar embaixo de cada goteira. As telhas, elas estavam todas esburacadas. Mas do jeito que a casa estava, não dava só para trocar as telhas. A gente teria que trocar o madeiramento do telhado, as calhas, fazer o reboco. Ou como minha avó, cansei de ouvir minha avó falando, precisamos fazer uma laje, precisamos de laje nessa casa. De novo, somente trocar as telhas é fazer um remendo mal feito, que não vai resolver o problema na sua profundidade. E
Minhas caras e meus caros, fiquemos abismados. A maior parte dos trabalhos nas instituições. E o consultório pode ser uma instituição chamada de instituição, porque o consultório, ele, por si mesmo, tem um discurso próprio, uma prática própria. Então, as instituições são nomeadas como um conjunto de discursos e práticas, é, que são sustentados por uma lógica. Então, a instituição ela tem uma lógica. E fiquemos abismados, mas como eu ia dizendo, a maior parte dos trabalhos das instituições só fazem este remendo mal feito. Ou como se diz no popular, descobrem um santo para cobrir outro. A escuta daquilo que realmente é fundamental, ou da profundidade que merece, junto aos sujeitos que atendemos, ela pouco é empreendida. E a psicologia psicossocial ela existe exatamente para isso. Tratar o impasse na sua complexidade, porque a experiência nos ensina que as respostas muito objetivas e soluções aparentemente milagrosas para questões complexas não ajudam. Elas só agravam a situação a médio ou longo prazo. Como diz um psicanalista que gosto muito a respeito disso, quando nós escutamos um sujeito pedindo o que ele quer, não é bem isso que ele quer. Talvez nós precisamos escutar o que ele precisa, ao invés somente de escutar o que ele quer. Não me des o que eu quero, pois não é isso que eu preciso. Não é isso que eu desejo. Então, a psicologia psicossocial, ela nos coloca nesse circuito que enoda necessidade, demanda e desejo. Eis aí essa complexidade sobre a qual estamos falando. Por exemplo, trate uma cefaleia ou uma depressão de forma única com medicamentos em alta dose. Vocês já sabem. Quem pôde atuar em centros de atenção psicossocial ou se encontra nesses espaços sabe o que eu estou falando também. Quem está nos hospitais também sabe o que eu estou falando. Colegas da assistência social e da educação também sabem, porque vocês fazem reuniões intersetoriais e escutam isso. Colegas do consultório também vão escutar isso. Os efeitos colaterais são desastrosos para a pessoa a longo prazo. Em uma relação de equipe, experimenta fingir, quando há conflito, que não há conflito ou divergências pessoais e profissionais entre vocês e os seus colegas. E queiram agir como se nada estivesse acontecendo. Não vai funcionar. Tanto em um caso como no outro. É certo. Na próxima crise, retorna pior. A casa desmorona. A psicologia social, a meu ver, ela oferece um mapa para essas 4 camadas, sobre as quais mencionamos aqui. Você aprende a ler o que está acontecendo em cada uma. Você constrói uma leitura para cada uma dessas camadas. E é o que nos viabiliza a agir no ponto que vai mover o caso em sua verdade. É o que nos viabiliza a agir nas brechas. Como dizia meu falecido orientador, um grande mentor que a vida me proporcionou, existem mais brechas abertas do que estratégias para serem ocupadas. Mais brechas abertas para serem ocupadas do que estratégias. Então, cumpre com a atenção psicossocial uma estratégia. Eis a nossa dificuldade. Encontrar a estratégia para a produção das táticas que possam encontrar essas brechas onde a verdade aparece, onde a verdade pode ser tratada, escutada. E aqui está, do meu ponto de vista, também o que torna tudo isso plausível. Não importa onde você atua. Essas 4 camadas existem em qualquer contexto. Então, a minha hipótese de trabalho é que esse mapa funciona em qualquer lugar. E por que eu trago essa hipótese para vocês? Porque eu pude vivenciar a operacionalização desta abordagem nestes 3 principais contextos onde a psicologia pode se fazer presente: na saúde, na assistência social e na educação. Eu vou colocar um quarto aqui, o consultório, que é onde sempre estive desde que me formei. Quando o psicólogo aprende isso, e a psicóloga aprende isso, entendo, confio, que para de trabalhar sem rumo, ou a sensação de estar perdida, ela vai sendo, ela vai se esvaindo, ela vai ganhando um pouco mais de luz para os caminhos serem visualizados. E aí os casos difíceis podem ser entendidos com mais facilidade. Isso não é talento, não é sorte. É método, e eu acrescento aqui, meus caras, minhas caras, e trabalho. E eu acrescento aqui também, e libido, energia libidinal, desejo. Então, eu desejo que vocês possam desejar isso, evidentemente. Esse horizonte. E é exatamente isso que você pode e vai ver comigo agora. É um testemunho de uma psicóloga que acompanho, vem acompanhando há alguns anos, confio bastante. Atualmente, ela é psicóloga na maior instituição de ensino em saúde da América Latina, é a Faculdade de Medicina da USP, e ela tem algo para dizer e, gentilmente, partilhar conosco. Se vocês me permitem,
Olá, eu me chamo Larissa, sou psicóloga de formação. Bom, o porquê trabalhar com uma psicologia psicossocial, né? Uma psicologia que se propõe ter um olhar crítico dentro dos processos da formação da queixa, mas, para além disso, ela proporciona para quem trabalha nesse referencial teórico fazer composições de rede dentro do acompanhamento, né? Então, essa possibilidade de estar em instituições ou na clínica mesmo e ter esse olhar de composição com outros profissionais, com outras disciplinas, outros campos do saber, isso vai ajudando a ganhar uma maturidade profissional, mas para além disso, a gente vai ganhando uma certa segurança da forma que está atuando, entendendo que não será apenas a escuta que produz os seus efeitos, mas essa circulação desse sujeito dentro de uma rede socioassistencial, esse diálogo próximo com outros profissionais que acompanham essa pessoa e cada um trabalhando de formas colaborativas. Então, esse, sem sombra de dúvida, tem sido os grandes ganhos assim que eu venho tendo trabalhando com essa abordagem. E eu te entendo. Eu te entendo, te escuto, eu estou te acompanhando, tendo em vista você que de repente está aqui porque quer escutar algumas coisas que podem, vias de fato, ou nas vias de fato, alcançar as questões de sua praxis. Eu não comecei em um lugar de reconhecimento, no sentido de me reconhecer alguém que está autorizado e se autoriza a atuar dentro daquilo que acredito. Mesmo sendo muito esforçado. Por muito tempo eu me senti deslocado. Eu também estive em espaços em que a minha presença ela não era lida de forma estratégica. Eu tenho que N situações de desvalorização para comentar e compartilhar com vocês. Eu trabalhava num CAPS e o prefeito foi visitar esse estabelecimento e achou que eu era paciente, por conta da roupa simples que eu estava usando. Teve um outro contexto, dessa vez foi numa unidade de pronto atendimento, numa UPA. Havia uma médica que todo mundo dizia, não vai falar com ela, não cumprimenta ela. E eu falei, não, eu vou falar com ela. Eu não vou entrar nessas vaidades, nesses narcisismos. Não falei isso, mas foi o que me veio à mente, né? Mas eu vou falar com ela. E fui cumprimentá-la. Olá, fulana, me chamo Maico, psicólogo aqui, e ela não me deu a mão. E eu fiquei com a mão estendida, ela não me deu a mão. Depois de um tempo ela me disse, doutora fulana. Eu engoli o meu orgulho, não é? A minha ferida narcísica e, pois bem, doutora fulana. Prazer. Em outros espaços de trabalho eu escutava de profissionais debochando o fato de eu chegar de bicicleta no trabalho. Nossa, coitado do psicólogo. Eu vi você chegando de bicicleta, ai, tadinho. E era um tom de deboche, eu senti isso. Foi uma sensação. Aquilo para mim dizia muito, aquilo mexia comigo. Eu vinha de uma realidade humilde, como vocês já perceberam na minha fala. Para mim, aquela roupa era normal, o uso da bicicleta era comum, e eu não tinha aprendido ainda que dentro das instituições, o imaginário social ele tem um lugar. E a forma como nós nos posicionamos também, seja de vestimenta, na comunicação, na linguagem, comunica o lugar que a gente ocupa. Eu não posso ignorar, igualmente, que chegava a doer quando eu escutava isso. Eu não posso ignorar. Entretanto, felizmente, eu tive o que hoje a gente chama de um bom mentor, que foi quem me apresentou a psicologia psicossocial. Vocês já ouviram? Ele já é falecido. Em algum momento, se a gente tiver maior proximidade e convivência, eu posso contar outras histórias associadas a esse mentor e falar dele. É, os ensinamentos dele ainda são muito presentes nos meus trabalhos. E é por isso que eu me encontro nessa missão que eu já falei lá no começo, de ajudar psicólogos a se encontrarem por meio da psicologia psicossocial. Eu me lembro também, esse é um outro caso, no meu primeiro dia de trabalho na FMUSP, a Faculdade de Medicina da USP, que é essa, que é a maior instituição de saúde de ensino superior da América Latina, um colega riu de mim, porque eu cumprimentava todas as pessoas que eu via, não importa quem era, com um bom dia. Eu pensei comigo, poxa, mas o bom dia não é o básico. Esses acontecimentos, eles vão ganhando revisitações e contornos que vão balizando a minha produção científica, que sempre foi inspirada na minha experiência profissional, e as minhas teorizações, que chegam no que pode parecer simples em um primeiro momento. Que nós também ensinamos pelo exemplo. Eu acredito fortemente que nós também passamos a maior parte do tempo construindo o básico. Não se chega no complexo sem o básico. E tudo bem nós apreciarmos a maturação
e a construção da solidez do nosso trabalho, que está no alicerce. Não é errado, até porque, vocês sabem, sem um bom alicerce não se tem uma sólida moradia, com um bom teto. Não se chega ao telhado sem o alicerce. Sem uma boa base teórica e clínica do trabalho, não se tem uma sólida postura em prática profissional. Eu acredito fortemente que nós ensinamos pelo exemplo, como eu disse, pelo testemunho de vida. A psicologia psicossocial é uma ferramenta que ela nos viabiliza não só uma técnica precisa para escutar o sofrimento humano e nele intervir, seja junto aos pacientes ou próximo dos colegas de equipe, em reuniões, discussões de casos clínicos, produção de projetos. A psicologia psicossocial, ela nos serve como um guia para a ação. Eu falo com paixão, que eu realmente acredito nisso. É uma ferramenta que nos possibilita enxergar as relações sociais, os funcionamentos subjetivos psíquicos, subjetivos/psíquicos, compreendendo-os como análogos, dizemos assim, de uma específica forma. E não deixa de ser uma postura no mundo que definitivamente não age pela pressa, pelas certezas absolutas, perfeições absolutas, ou posicionamentos que se pretendem colocar-se como melhores do que os outros. Eu acompanho bem o Freud numa frase célebre dele, que é a seguinte: seríamos muito bons se não quiséssemos ser tão melhores. A psicologia psicossocial, ela tem essa abertura para o erro, para o fracasso, e opera numa lógica contraditória a essa lógica que na nossa sociedade muito existe e que realmente é a mola propulsora para a produção de um sem número de sofrimentos psíquicos. É o contrário dessa lógica hegemônica. E é aí que nós nos encontramos com as ditas táticas próprias e estratégia singular que tem a psicologia psicossocial. Por muito tempo na minha trajetória, eu confesso a vocês, eu precisei aprender na prática o que a graduação não me ensinou com a explicitação toda que eu gostaria, que é sustentar uma posição clínica quando o sofrimento não cabe no protocolo. Na saúde, vocês estão me acompanhando, muitas vezes o sujeito vira paciente e tem um nome e um número num prontuário. Ele é um número de prontuário. A dor e o sintoma viram sinônimos de doença. A família é um problema e o psicólogo, a psicóloga, eles são reduzidos a alguém que é chamado para apagar um incêndio emocional. Então, nós somos chamados para apagar incêndios na nossa prática. Mas o ponto é que quando você aprende a fazer uma leitura psicossocial, essa cena, ela inevitavelmente muda. Não tem como se apropriar da psicologia psicossocial e tudo permanecer exatamente como estava. Então, às vezes, quando eu escuto de um supervisionando o seguinte: mesmo com tudo isso que nós estamos falando aqui, eu não estou conseguindo saber o que fazer. Eu não estou conseguindo fazer diferente. Então, é como se nós disséssemos para esse colega supervisionando ou esse colega psicólogo: volta para a tua prática e presta atenção. Presta atenção sem pressa. Olha, escute os não ditos. Veja as repetições. As brechas estão aí. As oportunidades de intervir ou de interceder a favor dos sujeitos que atendemos, elas estão aí. Então, o que acontece? Que você não está vendo, que você não está escutando. Então, a abordagem psicossocial, ela nos dá o valor da pergunta. Porque a resposta da pergunta está na reformulação da pergunta. Eis aí um ponto que nos vale e que nos traz um valor para uma boa prosa, para uma boa discussão. Prosa como quem conta um conto também. Não há como se apropriar da psicologia psicossocial, neste aspecto, e tudo permanecer exatamente como estava. Nós estamos falando de uma abordagem que convoca a transformação de vidas. Seja a sua, a das pessoas que estão ao seu redor no trabalho, ou dos dois lados. Você deixa de olhar apenas para aquele tipo de diagnóstico que enquadra e decreta e começa a utilizar a hipótese diagnóstica como um instrumento que é muito mais uma sintonização de escuta. A singularidade é o estilo humano que está diante de você. Pois bem, é importante conhecer os estilos humanos que existem, as estilísticas de existência. Isso coincide com enxergar o sujeito, o corpo, a família, a equipe, a instituição e o contexto social ao mesmo tempo. Frente às grandes complexidades, meus caros e minhas caras, é preciso ousadia. Não há como não ter ousadia. E não tem como. Isso muda completamente a forma como você se posiciona. Não tem como. Você começa a atender vias de fato apostando na sua prática a partir de uma atenção psicossocial que é inspirada na psicanálise. E se apropriar disso é um impulso para um olhar para si próprio. De novo, não tem como se apropriar dos preceitos teóricos, técnicos e éticos da atenção psicossocial naquilo que tributa a psicanálise e isso não te convocar a olhar para si próprio, a transformar suas próprias relações pessoais, produzindo um vínculo com a vida. Isso não é pouca coisa, meus caros. Eu desejo que nós possamos desejar essas grandes mudanças na nossa história.
Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Transpira, transpira uma convicção nesse método. Agora, imagine uma família recebendo uma notícia difícil, com a perda de alguém, sem um método. O profissional ele pode tentar acolher, conversar, perguntar demais. Ele cria um vínculo confuso e sai dali destruído emocionalmente, achando que piorou, inclusive, a dor daquela família. Agora, com um caminho de explicitação, da experiência que eu tenho, parte das grandes dificuldades dos nossos colegas tem a ver com não ter encontrado ainda um método de trabalho, uma abordagem de trabalho. Com um caminho explícito, é possível você saber o que observar, o que perguntar, o que não perguntar, o que falar, quando fazer silêncio, como conduzir a escuta e como proteger aquele momento. Vocês percebem a diferença? Não é sobre falar mais bonito, é sobre saber exatamente o que fazer quando a situação exige presença, clínica, leitura, direção. E eu entendi que não se trata de estudar muito. É preciso transformar o conhecimento num caminho. E aí que entra a psicologia psicossocial. Hoje, muitos psicólogos chegam às instituições atravessados por uma sensação constante de insegurança técnica. Você sabe o que eu estou dizendo. Mesmo tendo formação, muitas vezes encontram dificuldade para compreender o que fazer diante desse caso complexo. Sofrimento intenso, das urgências subjetivas, sociais, pacientes medicalizados, extremamente medicalizados, equipes multiprofissionais tensionadas, que também se hipermedicalizam, instituições que se organizam somente por protocolos cada vez mais rígidos. Em muitos contextos, o profissional ele é reduzido a um executor técnico, ou na maioria dos contextos. Enquanto aquilo que constitui propriamente o sujeito de sofrimento vai sendo deixado de lado. Então, os trabalhadores fazem o que fazem, mas não sabem por que fazem. Estamos aqui dizendo que a psicologia psicossocial nos oferece essa ciência daquilo que se faz. Estar advertido dos efeitos da sua própria prática. É justamente nesse ponto que surge a importância dessa psicologia psicossocial articulada à praxis psicanalítica na saúde. Porque mesmo quem não atua na saúde precisa se haver com as questões de saúde que borbulham em todo e qualquer espaço. A psicologia psicossocial não trabalha apenas com sintoma isolado ou comportamento observável. É o que permite compreender o sujeito na relação com o território, com os vínculos, com as instituições, com a história social, com as formas contemporâneas do sofrimento, as formas contemporâneas desses velhos sintomas que sempre carregamos conosco. Ao mesmo tempo, eu entendo também que a psicanálise, ela nos fornece instrumentos fundamentais para escutar aquilo que muitas vezes, nas instituições, tem uma forma de dor, de silêncio, como eu disse lá no começo, de silêncio, de repetição, de angústia, de urgência, ou mesmo na grande dificuldade de poder nomear, simbolizar aquilo que eu não estou conseguindo nomear em palavra. A formação pela psicologia psicossocial de orientação psicanalítica, ela percorre esses eixos fundamentais e elas existem para a construção dessa atuação mais sólida, crítica, segura, por que não, dentro das instituições de saúde. E eu acrescentaria aqui das instituições em geral, por que não? E aí, citamos juntos aqui os fundamentos da psicologia psicossocial. Os princípios seus possuem uma clínica crítica psicanalítica, tem a ver com uma clínica, uma leitura da dor física na perspectiva do aparelho psíquico e do sofrimento contemporâneo. A clínica da urgência, que é a clínica para aquilo que não pode esperar. O lugar do psicanalista no SUS. Então, a psicologia psicossocial ela se serve daqueles preceitos e princípios sociais das classes populares que viabilizaram o engendramento que hoje nós chamamos de SUS. Os impasses institucionais da saúde pública são questões para a psicologia psicossocial. As armadilhas dessa lógica protocolar que está nos centros de referência de assistência social, nos CREAS, nos conselhos tutelares, em escolas, em instituições de ensino superior. E, principalmente, encontramos uma direção de tratamento clínico que é capaz de transformar a escuta em ferramenta concreta de trabalho institucional. É nesse sentido que a proposta da psicologia psicossocial, ela vai ao encontro do que eu falei, que não é oferecer fórmulas prontas ou técnicas engessadas. Porque não é bem isso. Não é bem isso o que precisamos. Mesmo na pressa pela resposta, tudo que o sujeito menos precisa é de pressa. É pausa para a compreensão. Trata-se, então, aqui, de ofertar fundamentos clínicos, éticos e institucionais que permitam aos psicólogos saírem dessa posição de insegurança, que, como eu comentei também, combina com a impotência. A insegurança é congruente com a impotência. E quando nós estamos na impotência, meus caros, nós já nos perdemos. Nós já nos perdemos e fomos tomados e tomadas pelo impossível. E aí nós caímos na impotência permanente. E, no entanto, essa abordagem que estou partilhando com vocês é o que nos traz para uma ocupação de um lugar com consistência de referência dentro das equipes
e das instituições onde atuamos. Porque, afinal, se nós estamos falando de vínculo transferencial a partir da psicanálise, os sujeitos em sofrimento, eles buscam destinar o seu lugar de fala a um profissional, em que eles reconhecem uma referência, eles se dirigem para aquela ou aquele psicólogo que ocupa uma posição de referência transferencial. É um lugar de familiaridade. Eu sinto que aquele psicólogo sabe do que eu estou passando. Mas tudo isso não é mágica. Essa vinculação é técnica. Inclusive, para essa praxis, é imprescindível um trabalho de uma análise institucional. Essa análise é o que serve para orientar a ação da psicologia psicossocial nas instituições. E acreditem, o horizonte da atenção psicossocial é o que, com esse horizonte, não dá para atender as pessoas, os pacientes, sem levar em conta as movimentações nossas para transformar as instituições em que nós estamos inseridos. Isso começa com uma transformação nossa, eu entendo isso também. É de si para com os outros, em que pesa as nossas relações com os colegas de equipe. É justo dizer, a meu ver, que a psicologia psicossocial, e eu sou suspeito para falar disso, que é uma abordagem que me transformou e ainda continua me transformando, ajuda um profissional a construir uma leitura clínica, uma direção de trabalho, um posicionamento técnico, diante desses desafios concretos da prática. Agora, notem que eu adentro aqui a uma estrutura de programa que faz justificativa, inclusive, para conversarmos hoje, que é a oferta de uma formação, um curso / formação, que eu teria feito, eu faria, se eu não estivesse ministrando ele e tivesse conhecido isso lá no início, eu teria feito esse curso, essa formação, porque é um resultado, uma síntese desse trabalho de mais de 15 anos, não só como psicólogo, trabalhador da saúde, mas igualmente como pesquisador do campo e professor inquieto com essas problemáticas que tocam ao sofrimento psíquico e as questões que são afetadas pelas desigualdades sociais e as problemáticas da nossa sociedade. Ao longo desses anos, eu organizei a minha prática com uma metodologia. Isso cada vez mais está formalizado comigo. Já se encontra nas minhas experiências profissionais. Eu confesso para vocês que isso ganha um corpo de formalização mesmo, vias de fato, depois do meu pós-doutorado. Este trabalho, que tem um princípio desde o fim da minha graduação, ganha a sua robustez com essas pesquisas que venho desenvolvendo a partir da minha experiência profissional, não é? E talvez agora o que pode existir com você, que pode se interessar por esta oferta, por este produto que eu estou aqui partilhando enquanto uma venda, talvez você esteja vivenciando uma bagunça mental. Tem muita teoria aí, muita sensibilidade, muita vontade de ajudar, mas pode haver aí também pouca explicitação sobre como ocupar uma posição diante da complexidade real das demandas que chegam até nós. E o que você pode ter é o que eu estou falando, é um mapa que nós podemos nomear aqui também de mapa psicossocial, que é um caminho para poder escutar os sujeitos, ditos pacientes, a família, o trabalho e manejo institucional com a equipe, com o que nós estamos chamando também de maior segurança técnica. Serão 3 aulas ao vivo, dentre elas, junto a elas, 13 aulas gravadas, 2 plantões de dúvida, um encontro de supervisão clínica em grupo, como forma de acesso e implementação do método que eu estou chamando de método bússola institucional, que será uma das aulas ao vivo. Então aqui nós teremos 3 de início, 3 aulas síncronas ao vivo, que é os fundamentos para a prática psicossocial. Uma outra aula, que é a introdução aos fundamentos da clínica crítica psicanalítica. Uma outra aula, essa é a síncrona. Vocês já vão encontrar ela disponibilizada. Que são os eixos fundamentais para uma prática da psicologia psicossocial. Eu usei como campo de explanação da psicologia psicossocial, nos 4 módulos do curso, além dessas aulas síncronas, a saúde, nos hospitais. Nos hospitais que foram as experiências que eu mais pude documentar cientificamente em revistas e editoras enquanto livros. Porque eu entendo que a psicologia psicossocial, ela requer o campo de apresentação. E é como eu disse, o meu percurso pelas outras instituições, a dizer, instituição de assistência social e educação, outros estabelecimentos, enquanto gestor, psicólogo e professor, me viabiliza dizer que o posicionamento, não importa a instituição em que você encontra, ele é homólogo. Porque esse posicionamento psicossocial, ele convoca uma teoria da subjetivação e uma teoria das formações sociais. Nos módulos, vocês vão encontrar a clínica psicanalítica da dor, psicanálise clínica da urgência, o psicanalista no SUS, a ética e a praxis, a formação do analista em questão, e os plantões,
que estão alinhavados no módulo 2 e 4, e formando essa compreensão e essa implementação de uma abordagem psicossocial, aquelas aulas que já mencionei. O método bússola institucional, para a ação da psicologia psicossocial nas instituições, clínica crítica psicanalítica, fundamentos da psicologia psicossocial e os eixos dessa praxis, não é? Pensando um campo em específico, que é o campo hospitalar, entendendo que, onde quer que estejamos, é possível a operacionalização da nossa prática sob essa orientação. Muito bem. Aqui eu gostaria de dizer, junto a vocês também, que antes de aplicar tudo isso sozinho, que eu comentei, existem riscos, alguns riscos, e nós precisamos de ter ciência disso, não é? Quando um profissional entende um pouco sobre escuta psicossocial, de repente o profissional pode achar que basta perguntar mais, basta acolher mais, basta ser mais simpático, interpretar melhor, que tudo se transforma. Mas eu entendo, igualmente, que sem estrutura, isso pode ser um problema, e é por isso que eu estou formalizando tudo isso que eu já faço nas instituições por onde eu passo e passei, como um programa de trabalho, que, como eu enfatizei aqui, é um curso barra formação. Parênteses, meus caros e minhas caras. Em se tratando de psicologia psicossocial, de atenção psicossocial e psicanálise, a formação é para a vida inteira. Eis o tripé da atenção psicossocial e da psicanálise. Cuidado de si, a escuta de si, estudos teóricos e supervisão. Isso é para a vida inteira. Eu estou aqui oferecendo um gap, um entry, que é uma tomada de contato, ou um primeiro impulso, e, ao mesmo tempo, uma alavanca, que não é sem o rigor teórico, técnico e ético necessário. Uma parte não é sem a outra. Não é sem a outra. Então, estudos teóricos, supervisão e cuidado de si estão juntos, sempre. E para que essa formação seja sólida e robusta, para encarar esses grandes desafios, é preciso leveza, calma e sensibilidade na escuta. É possível ocupar um lugar de escuta com conforto, de forma confortável, sem se apressar. Afinal, os sujeitos que chegam até nós já chegam na pressa. Então não se resolve pressa com pressa, preocupação com preocupação. Não se confronta o caos com o caos. E você pode também, por outro lado, ficar fixado, né, no afã de construir o vínculo, quando o que nos era exigido também era não titubear na nossa posição, não vacilar, não hesitar. Nós podemos falar demais quando o que precisava era escutar, não era falar demais. Era não fazer barulho para o sujeito. Nós podemos acolher sem direção, podemos sair do atendimento carregando uma dor que não era a nossa, e nós podemos continuar sendo vistos pela equipe como alguém sensível, mas não estratégico. É por isso que dentro do programa eu ensino, que eu nomeei com vocês como um mapa de escuta psicossocial, uma ferramenta para entender o sujeito, sem separar a dor dele do corpo, da família, da instituição e do contexto em que ele está inserido. Eu também ensino, com isso tudo, um caminho, bem entre aspas, um roteiro, um caminho, que tem a ver com orientações que coincidem com uma situação clínica, para a gente saber se posicionar nesses casos difíceis, sem depender tanto da intuição, não é? Porque não se trata também puramente de intuição. Eu transmito no meu ensino o que seria, o que eu venho cada vez mais defendendo, com veemência, um painel de bordo, que é para essa leitura institucional, para você parar de atuar no automático e começar a enxergar esse jogo invisível que acontece dentro dos hospitais, dos CAPs, nas equipes multiprofissionais, nos espaços de cuidado. Ao longo desses anos, eu venho contribuindo para a formação de psicólogos psicossociais. Eu percebo que, além de uma abordagem teórica e técnica sólida para escutar os sujeitos, os profissionais padecem muito dessa dificuldade de entender a instituição nos seus meandros, nos seus detalhes, nas suas relações, naquilo que elas ofertam e como elas estruturam o seu cuidado, os seus atendimentos. Além disso, como bônus, se você se autorizar e quiser apostar neste produto, como bônus, você vai ser adicionado a um grupo de WhatsApp, onde você vai fazer parte de uma comunidade para tirar dúvidas e ter contato direto comigo, para não ficar resolvendo casos complexos sozinho, ou perguntando para 10 colegas diferentes, saindo com mais confusão do que resposta. Você não terá mais dúvidas, digamos, aquela dúvida. Dúvidas é sempre bom ter. Eu espero que você continue tendo dúvidas. Mas você não vai ter mais aquela dúvida da paralisia, que é o efeito do encontro com o traumático. E o grande resultado disso é uma angústia. Essa dificuldade de não saber por onde começar, eu vou combatê-la também. Isso tem a ver com bônus, com outro bônus, um drive com um material bibliográfico. De tudo que eu estudei ao longo desses 15 anos, eu elegi e organizei as principais referências
vinculadas a Freud, Jacques Lacan, saúde coletiva, psicologia psicossocial e hospital. Bom, outros materiais mais. Para quem entrar nessa turma hoje, eu também vou oferecer uma consultoria acadêmica profissional de 1 hora comigo. É uma consultoria para olhar para a prática, para a sua dificuldade e o seu momento profissional com mais precisão, tendo em vista, aí que entra, tendo em vista seus desejos de cursar uma pós-graduação stricto ou lato sensu. E a pós-graduação stricto sensu, que é um mestrado, doutorado, eu estou falando de faculdade pública, especialmente. Muitas vezes, uma orientação certa, e eu tenho essa convicção, ela pode encurtar infinitamente anos de tentativa e erro, a depender da nossa passada, do investimento dos nossos passos. Então, se hoje você sente que estuda muito e atende com dedicação, mas ainda assim não ocupa um lugar de reconhecimento que você gostaria, eu quero te mostrar que existe um caminho, não é mágica, não é promessa vazia, é método, é leitura, é prática organizada, e é isso que eu vou te ensinar, e por isso que eu organizei essa formação. É um curso que nasce para encurtar um caminho que me levou anos para construir na minha prática, na pesquisa, na supervisão, na vida institucional, e aí você pode estar pensando, nossa, Maico, esse curso vai ser muito caro com tudo isso. Eu quero que você entenda que meu propósito tem a ver com uma missão de vida, como professor, é ajudar outros profissionais da saúde, das instituições, assim como você. Então, eu busquei e optei por uma formação, um curso completo, com estrutura de formação continuada, evidentemente. Vocês viram que tem prática, a supervisão, que tem prática aí localizada nos plantões de dúvida. Vocês terão casos clínicos para responderem junto às aulas que foram gravadas, com a intenção de que isso seja acessível, porque eu sei que hoje as formações de psicologia hospitalar, psicanálise e saúde, sendo um coordenador de uma das pós, com supervisões clínicas e cursos livres na área exigem investimentos, não é? Muitas vezes altos, e muitas vezes os conteúdos que podem não ter, dependendo da pós, um método próprio, e não existem com supervisão, não tem articulação direta com prática institucional. Se eu fosse contabilizar a minha hora-aula, aqui eu compartilho com vocês, atual, de momento, né? E, felizmente, ao longo da vida, isso vai mudando, ao longo da nossa experiência, que a gente vai agregando esse caminho. O encontro de supervisão com mais esse tipo de consultoria acadêmica, e tendo em vista essas aulas, seria um curso real. Talvez eu me ofereceria com um curso de R$3.000, mas nessa minha missão de ajudar profissionais de saúde mental, psicólogos, psicólogas, psicanalistas a terem maior segurança clínica para poder escutar e ajudar as pessoas, para essa turma, tudo que eu vou integrar vai sair, do meu ponto de vista, por apenas R$1.497. Por R$1.497, ou 12 vezes, como vocês estão vendo aqui, de R$154,82. Bem, antes de você fazer a inscrição, eu preciso falar uma coisa que eu penso que é importante também. Eu acredito muito nisso tudo que eu construí. E no que as pessoas, você, pode ser capaz de fazer com isso. Que eu quero carregar um risco junto de você. É meio ousado isso da minha parte. E para entrar na psicologia psicossocial e na praxis psicanalítica na saúde, o risco precisa ser zero. Podemos dizer assim. Você vai ter 15 dias de garantia incondicional. Então, se você entrar, acessar e não gostar por algum motivo, sem me explicar nada, nem justificar, você pode pedir o reembolso e eu vou devolver 100% do investimento. Sem burocracia, só vou apertar um botão. Bom, eu não vou parar por aí. Você também tem acesso a uma garantia condicional de 180 dias. Como assim? Você vai passar por essa formação, você vai aplicar ela. Se em 90 dias você tiver a sensação ainda de não se sentir seguro clinicamente para compreender, construir, intervir junto aos seus pacientes, aos coletivos de trabalhadores, eu vou sentar com você, nós vamos analisar o caso, o que aconteceu, nós vamos criar um plano particularizado, personalizado, vamos dizer assim, para redimensionar esse problema que ainda não foi equacionado. O meu compromisso está com você, não é só quando começa, né? Também está no processo. E, se mesmo assim, esse plano falhar, em mais 90 dias, ou seja, em 180 dias no total, se você ainda não tiver eliminado essa sensação de que nada está funcionando na tua prática, o que eu acho que não vai acontecer, que eu acredito com veemência que não vai acontecer, eu vou devolver cada centavo do teu investimento e vou tirar do meu próprio bolso mais R$500 para te dar, além da devolução do dinheiro. É a minha palavra. Da onde eu venho, o ser humano, ele é o que é o seu nome, o que é a sua palavra. É a minha palavra. Quem me conhece sabe disso. Quem convive comigo sabe que eu não estou jogando palavras ao léu. É só ver minha história, que felizmente está aí também nas redes, né? Eu sei que o que esse método faz quando ele é aplicado, não é? Porque eu venho aplicando ele como pesquisador. E eu tenho a confiança que não tem nada igual no Brasil. Tem algo parecido fora do Brasil. É uma associação, que eu inclusive faço parte dela e sou correspondente aqui no Brasil, que é a Associação Análise Prática Psicossocial. Ela tem a sede na França, em Paris. Eu tenho a convicção, a suficiente, essa palavra aparece muito aqui, vocês estão vendo,
para colocar o meu dinheiro em cima da mesa, junto com o teu. Então, o risco aqui é meu e o resultado é nosso. Eu confio nisso. Então, aqui você tem 3 escolhas. A primeira é achar que isso não funciona e simplesmente ficar de fora. É digno, justo, legítimo. Voltar para a rotina, continuar atendendo do mesmo jeito, enfrentando as mesmas inseguranças e desafios de sempre. Mas eu, em algum lugar em mim, eu sei que em algum lugar em vocês, se você está aqui, se você chegou até aqui, você sabe o custo disso, que é uma sensação de estagnação, um peso de não ser reconhecido, é uma dúvida se poderia estar ocupando um lugar melhor na profissão. Tem uma segunda escolha, que é tentar fazer tudo isso sozinho. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Que meus colegas da equipe me disseram que está sem som. Estão me ouvindo? Olá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Muito bem, vamos lá. A segunda é tentar fazer isso tudo sozinho, não é? A segunda escolha. E mesmo nessa segunda, vocês podem contar comigo. Podem contar comigo. Jamais vou deixar de conversar com vocês. Mas é gastar mais tempo, mais dinheiro e mais energia. E uma terceira escolha é poder dar essa oportunidade e clicar no link que vai estar no chat e entrar no curso, aplicar esse método que eu criei. O link vai estar aqui. E a única pergunta que ficou é se você vai querer dar essa chance, não é? Dar essa chance. E quem ficou com alguma dúvida, o meu Instagram está aberto. Você pode enviar lá no direct. Eu vou responder todas as dúvidas que forem enviadas lá.